Hello guys, good afternoon. Stay at home. Boa tarde, gente. Fique em casa. Essa doença não é brincadeira, certo? Vamos nos preservar. Ok, vamos falar agora sobre o conteúdo voz ativa e passiva, né? Active and passive voice, ok? As vozes do verbo, né? Voz ativa e passiva. Bom, a voz ativa ela é mais utilizada ao falarmos, né? Porque é uma sentença mais clara, mais direta, certo? Pode-se dizer que a voz ativa, o sujeito ele pratica a ação, por isso o destaque é dado ao sujeito. Uma frase na voz ativa é composta geralmente por sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o complemento. E esse complemento pode ser verbal ou nominal. Então ela praticamente é composta de 3 etapas, certo? O sujeito da oração, que pratica a ação expressa pelo verbo, a formação verbal e o complemento do verbo, certo? Que é o objeto. Então vamos a um exemplo aqui de uma frase. Pedro is washing the clothes. Pedro is washing the clothes. Ok? Pedro is washing the clothes. Ou seja, Pedro está lavando as roupas. Pedro está lavando as roupas. Bom, olha aí, ó. Sujeito, formação verbal, que na verdade verbo auxiliar mais verbo principal, terminado no gerúndio, e o complemento verbal, certo? Que completa o sentido da formação verbal. Aqui é verbo e aqui é sujeito. Então, na voz ativa, nós temos sujeito, formação verbal e complemento. O sujeito, ele é praticante da ação, por isso que chamamos de voz ativa ou active voice, certo? Voz ativa, porque o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. É o que define aí, certo? O que é que eu posso dizer mais? Já a voz passiva é uma certa inversão de determinadas coisas. Ou seja, o complemento vai virar sujeito, então seria they clothes, as roupas. Como aqui o verbo é no presente, está lavando, né? Na voz passiva, nós vamos acrescentar um outro verbo na formação verbal. E aí onde vai ficar a situação. Se aqui era Pedro está lavando as roupas, vai ficar como? As roupas estão sendo lavadas por Pedro. Então vamos lá, ver como é que vai ficar. Estão, certo? As roupas, elas, certo? Are, elas, are. Sendo, aí nós vamos pegar o verbo to be também como auxiliar e vai botar no particípio passado, sendo. Não. Nós vamos botar sendo. Vamos botar no gerúndio. Então, been. Estão sendo lavadas. O verbo lavar é que vai sair do gerúndio e vai para o particípio passado. Então, washed.
certo? Bom, em inglês, nós não precisamos dizer por quem estão sendo lavadas, mas se necessário for, você coloca o sujeito como se fosse agente da passiva. Ele não passa a ser mais sujeito, ele passa a ser agente da passiva. Porque agora nós não estamos falando de Pedro, nós estamos falando das roupas. Então as roupas estão sendo lavadas. Aí se a gente quiser colocar o chamado agente da passiva, sempre acompanhamos pela preposição by, certo? Então, by Pedro. Então a frase fica bem assim: as roupas estão sendo lavadas por Pedro, certo? O sujeito passou a ser chamado de agente da passiva, porque é ele quem age na voz passiva. Ele não é o sujeito da oração, mas é ele quem age. O sujeito é paciente. Por que paciente? Porque ele sofre a ação expressa pelo verbo. E o verbo que eram 2 transforma-se em 3, certo? Porque tem que colocar mais um verbo auxiliar na colocação. Se fosse um verbo só aqui, seria apenas na transformação 2 verbos que precisa de mais um auxiliar. Deixa eu ver se eu coloco mais uma frase aqui, para a gente entender melhor, certo? Vamos aqui mais um exemplo. Pedro cooked the dinner. Pedro cozinhou o jantar. Pedro fez o jantar. Então nessa frase aqui, o sujeito, o verbo e o complemento. Então o sujeito praticou a ação de cozinhar. Só que a gente pode inverter, transformando da voz ativa para a voz passiva. O complemento vira sujeito, certo? Fica the dinner, né? O jantar. Como o jantar não pode cozinhar, eu vou dizer que o jantar foi cozido, foi cozinhado, foi feito por Pedro. Então, nesse caso, o jantar foi no passado, né? Olha aí. The dinner was cooked by Pedro, certo? O jantar foi cozinhado por Pedro, foi feito por Pedro, certo? Então deixou de ser voz ativa e passou a ser voz passiva. Por que voz passiva? Porque o sujeito agora, ele não mais pratica ação, ele sofre a ação expressa pelo verbo. Porque aqui o jantar não fez nada, o jantar foi feito por quem? Por Pedro. E esse daqui, sempre acompanhado da preposição by, é o chamado agente da passiva.
já que o sujeito não pratica ação, quem pratica é um agente, e esse agente não é o sujeito. E ele vem sempre acompanhado da preposição by, certo? Então, essa diferença entre essa basicamente a diferença entre voz ativa e passiva, certo? Na voz ativa, o sujeito pratica ação expressa pelo verbo. Na voz passiva, o sujeito sofre ação expressa pelo verbo. É essa a diferença das duas vozes, ok? Espero que vocês tenham entendido. O conteúdo que eu vou enviar que eu estou enviando para vocês é bem explicativo. Vocês vão entender melhor fazendo uma leitura mais detalhada do conteúdo. Aí foi só para vocês terem uma pequena noção do que é trabalhado, certo? Na voz ativa e voz passiva.